Tô tenso, desculpa. Tá tenso? Aí eu comecei com 7, 8 anos de idade pensar em trabalhar já em rádio, situações que envolviam crianças. Isso era muito impactante, né? Às vezes até assassinato. E nós tivemos casos aqui absurdos, né? Centralcast, oferecimento Bateras Beat, com instrutores dedicados e métodos inovadores, aprenda a tocar o instrumento dos seus sonhos de maneira envolvente e divertida. Cier Alimentos, a arte de saborear tradição, da carne seca à linguiça cuiabana. TechFit, a academia sem peso, inovação, modernidade e resultados surpreendentes. Se exercite sem complicação. Junte-se à Revolução Fitness com a TechFit. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando a sua telinha, mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. Hoje não poderia ser diferente. Eu tenho aqui na nossa frente um comunicador do mais alto gabarito aqui na nossa região e o que traz uma responsabilidade um pouco maior para esse, vamos dizer assim, esse novato nas comunicações. Então, eu não vou falar muita coisa aqui, senão eu me enrolo. Eu tenho na minha frente aqui uma pessoa super capacitada, que tem uma história muito grande. Eu não vou perder tempo com a apresentação, porque a gente vai descobrir muitas outras coisas. Elias Neto, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, muito obrigado, viu? E um bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Nunca se sabe quando vão assistir. Nunca se sabe quando vão assistir, né? Legal isso aí, né? Da gente tirar esse gesto de horário, né? A qualquer instante você pode acessar lá o trabalho que você realizou com muito carinho para as pessoas acompanharem. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar, falar um pouco sobre a minha trajetória, enfim, os novos momentos. Estamos aí. Muito obrigado também por abrir um espaço na sua agenda. Não é fácil também quando a gente está começando conseguir chegar nas pessoas. E quando eu consegui falar com o senhor, você já falou, fala lá com a Solange. Me atenderam rapidinho e a gente gosta sempre de exaltar quando alguém recebe também o nosso convite de uma maneira positiva. Obrigado, viu? Antes da gente começar, tem uma lembrancinha aqui para você. Opa, é a legal, nossa patrocinadora, a Espia Elas Atelier, fez pra gente esse presente. Se você quiser abrir aí, dá uma olhadinha. Espia Ela Atelier. Atelier. Isso, ela fez uma caneca. Legal, uma caneca. Se você gosta de tomar um chazinho, o chazinho vai muito bem. Tem mais umas coisas. Isso aqui me lembra a minha casa lá em Chapada. Aí, ó, já leva pra lá, né? Lá o clima é mais propício. O clima de manhã cedo, você toma aquele chazinho. Tem capim-cidreira, erva cidreira, amora e tudo isso. É legal. Eu vou pedir pro senhor abrir ela, porque tem uma surpresa aí. Ah, é? É. Eu vou mostrar para você. Essa daí é uma caneca mágica. Ah, é? É. E aí você vai entender. Vamos ver que magia é essa, né? As coisas vão evoluindo, né? Começaram com canecas simples e tal, agora tem caneca mágica. Né? Você vai entender já. Eu tô aqui com essa, para quando você tomar um chá, ela é perfeita. Ainda mais, ó, chapada é perfeito. Sim, e em todos os lugares, depende muito do seu estado de espírito, né? Ó, quando você colocar quando o senhor colocar um chazinho quente, eu vou pegar aqui uma água para a gente fazer uma demonstração. Dá uma olhada na mágica acontecendo. Vamos ver se essa água tá bem quentinha. Pera aí. Não tá saindo uma fumacinha, né? Tá saindo uma fumacinha, não tá tão quentinha, pelo que eu estou percebendo. Ó, mas fica olhando a mágica acontecer. Aí. Olha aqui fora. Legal, hein? Cadê a câmera? Pode ir. Ó, ela vai aparecendo. Sim. Como é que é o nome desse processo? Olha, eu não faço ideia. O pessoal vende como caneca mágica, Caneca mágica, né? Prepare seu chá, café. Aí tem as instruções certinho. Preferido. Sirva na sua caneca, sente-se e veja a magia acontecer. Ó, tem uma frase aí que eu acho que seria muito legal, na sua voz, a gente, dá uma olhada. Elias Neto. Com o dom da palavra, ele conta histórias, celebra momentos, ensina saberes e inspira multidões. Um verdadeiro mestre do verbo e guardião das narrativas que ecoam além do tempo. Rapaz, vocês não sabem o que é ouvir isso aqui, ó, no tete a tete com esse homem. Central Estúdio. Isso, Uma homenagem de Central Estúdio.
Specialis. Bacana, né? Super Pode legal. deixar ela aqui no cantinho, aí no final a gente... Muito bacana, hein? Eu acho que combina, né? Super combina. Uma caneca mágica com Exatamente, a mística da Chapada também, né? Perfeito. Maravilhoso. Ficou bacana, essa foto ficou bem legal também. Né? Obrigado por ter escolhido essa foto, eu gosto muito dela. Espia Elas Atelier. Espia Elas. Obrigado pelo nossa patrocinadora, né? É muito importante aqui no nosso trabalho ter os apoiadores. De quem? Espia Elas é de quem? É da minha amiga Araceli, uma jovem como eu. Acho que eu conheço. O nome não me é desconhecido, o nome é estranho. Ah, legal. E, inclusive, ó, ela faz essa bloquinho de nota. Para quem é um apresentador também, interessante. Né? Ó, ela fez esse bloquinho de nota. As nossas canecas, copos personalizados. Personaliza tudo e fica muito legal. De tudo. Então, elas fazem um trabalho muito legal. E, assim, se você dá só a sua logo, ela sempre vai colocar um toque a mais. Ela não vai só colocar o seu nome lá. Ela vai dar um tchan. E eu acho que isso é o diferencial dela lá. Araceli, um abraço, minha patrocinadora. E vamos ao bate-papo, até porque a gente não pode perder tempo, porque aqui é muita história para contar, né? Bastante. Elias, em que momento surgiu o seu interesse pela comunicação? Tipo, alguma coisa ali te atraiu lá no começo? Foi uma coisa acidental? Como você chegou nesse ramo? Foi um processo, eu creio que foi um processo natural. Certo. Depois de um certo tempo, inclusive com o falecimento dos meus pais, depois eu pensei comigo, eu não disse isso, não contei isso para eles. Eles partiram, não contei isso para ele. Na verdade, a influência, ainda que eles não eram comunicadores, que eles não fossem comunicadores, minha mãe, uma senhora dona de casa, meu pai marceneiro, né? E eles tinham um hábito de toda noite, né? Eu sou da cidade de Cáceres, e aí todas as noites, na época, na nossa casa não existia ainda energia elétrica. Pelos anos? Lá pelos anos 60. Né? Eu sou de 59, pelos anos 60, e nós não tínhamos energia elétrica, e eles tinham o costume de ouvir rádio todas as noites. Acabava a luz do sol, aí a luz era de lamparina e lampião, e nós tínhamos um rádio a pilha, aquele rádio enorme, um rádio Philips. Aquelas pilhas grandonas, né? Aquele rádio a válvula. Hoje você encontra como relíquia. Muito bem, eles ouviam as programações das emissoras de fora, de São Paulo, Rio de Janeiro, Rádio Globo, São Paulo, Rio, Rádio Tupi, Rádio Bandeirantes. Era o que se tinha na época, Era o que se tinha na época. Era a forma mais ágil da comunicação, era o rádio. Certo. E eles se sentavam ali ao pé do rádio e eu peguei o costume de ficar ali próximo deles, ali sentado junto a eles, ouvindo as emissoras de rádio. Pouco se ouvia de Mato Grosso, as emissoras de rádio de Mato Grosso, que elas pegavam muito mal naquela região. A infraestrutura era muito precária, né? Sim. Então nós ouvimos lá de longe, em ondas curtas, ondas tropicais. E eu achava muito significativo, muito interessante aquela magia de você estar ao lado de uma caixa com alguns botões e você sintonizava, colocava uma antena lá fora com bambus, né? Era uma coisa muito artesanal, né? na verdade. E eu gostava muito de ouvir, além das músicas, ouvir as notícias. Certo. Me marcava muito aquelas vinhetas, notícias, o mundo pela Tupi, o Globo no Ar. Até hoje existe, está no ar aí o Globo no Ar, essa gravação, acho que com o mesmo locutor, que é o Ed Musarif, já falecido. Mas aí eu pensava, ficava naquele encanto. Aí um dia eu pensei que... Eu achava, inclusive, ainda garoto de 5 anos, 4 anos, e com pouquíssimas informações... as informações eram aquelas que existiam naquela época. Então, eu ficava pensando que magia que é essa? Como é que o cara fala dentro dessa caixinha? Um dia como que chega até você, como que chega, né? Aí um dia deu um problema no rádio, aí levaram lá um técnico, acho que o único técnico da cidade que sabia mais ou menos. Devia ser super requisitado. Super requisitado. Ele virou o rádio e tirou a tampa de trás. Aí eu vi aquele monte de válvula. Falei, não é aí que o cara fica, né? Passou. Eu fui me encantando ainda mais. Aí ninguém me explicou como é que era. Me explicaram mais ou menos que era uma transmissão e tudo isso, que a pessoa ficava em um determinado lugar
e que ali falava e transmitia, chegava. Aí eu comecei com 7, 8 anos de idade pensar em trabalhar já em rádio. Então foi muito cedo. Sim. A influência, na verdade, veio dos meus pais por causa do costume, do hábito deles. Sim. Você foi se encantando por aquela... Fui me encantando. Tem uma magia mesmo nessa coisa que você fala da construção. É uma coisa muito mágico, sim. E aí, com 14 anos de idade, 13 para 14 anos de idade, eu não conhecia ainda a televisão. A TV Centro-América chegou, foi levada para Cáceres, a transmissão foi inaugurada lá em Cáceres e eu me encantei mais ainda. Anos 60 ainda. Isso já foi em 73. 73, certo. E aí eu fiquei assim muito apaixonado, me apaixonei por televisão também. Esqueci um pouco do rádio, falei, não quero ir para a televisão. Mas em 79, 78, foi inaugurada a Radiodifusora de Cáceres. E eu vim assim, eu montei uma estratégia. Falei, vou para o rádio, do rádio eu vou para a televisão. Eu vou embora para Cuiabá. Fui montando as coisas, né? Olha que legal, é a visão, né? Exatamente. Eu vou para Cuiabá e lá eu vou para o rádio, mas eu faço o caminho para a televisão. Eu fiz exatamente isso. Em 78 eu fui pedir emprego, porque antes disso primeiro você tinha que conseguir entrar na rádio, né? Exatamente. Eu tinha que ter um espelho, né? Refletir alguma coisa. Aí o que aconteceu? Em 78, quando a rádio estava para ser inaugurada, eu fui pedir emprego. Estava adolescente. Estava com 78, ia completar, foi 70, final de 77 que foi isso, começo de 78, que ela foi inaugurada no Dia do Trabalhador, no Dia do Trabalho, 1º de maio, né, de 78. Eu fui pedir emprego, porque eu já fazia alto-falante. Eu fiz teatro, né? Então, pregressamente ali você... Exatamente, eu já vinha me preparando para isso, fazia alto-falante, quermesse, fazia de graça, porque eu queria a experiência, a experiência, né? Aí eu já tinha a experiência do palco, porque eu fazia teatro com os jovens da igreja. Isso foi te dando uma embocadura, né? Foi me dando essa possibilidade. Então, o dono da rádio falou, olha, nós vamos inaugurar no dia 1º, ele perguntou, você já fez rádio? Eu disse, não. Ele falou, então você volta aí a hora que for inaugurada a rádio e nós vamos ver aí onde que nós vamos te encaixar. Né? Mas eu não gostei, ele falou, na verdade, onde nós vamos te aproveitar. A palavra aproveitar não fez bem, né? Não caiu bem. Eu falei, não vou voltar, mas ele vai me ver falando. Foi o que aconteceu. Um dia ele me viu falando na praça, foi lá e me convidou. Fiz um teste. Não foi fácil o teste, foi uma dificuldade. Pela primeira vez entrei no estúdio de rádio. Porque tem toda uma dinâmica. Toda uma dinâmica. Não é só falar bem, exatamente. Né? E a Radiodifusora, eu acho que foi a primeira emissora de rádio de Mato Grosso que foi inaugurada com prédio próprio, com equipamentos. Ela foi pensada, projetada para ser rádio. Então tinha um cheiro de novo e tudo isso. Tal. Fiz um teste, o teste assim foi... Foi um pouco intimidador? Foi. Eu tremia muito. Igual eu aqui na sua frente? Não, muito mais. Porque eu conseguia falar de 10 palavras e eu errava 8, por exemplo. Né? Sim. E eu me lembro que me deram um maço de notícias para eu apresentar e na época não existia notícia local. Era tudo nacional e internacional. Os donos de rádio no interior, por exemplo, eles não se aventuravam muito em notícia local, coisa parecida, porque estavam no regime militar, eles achavam um pouco perigoso. E, na verdade, as pessoas não enxergavam também muito a questão da notícia, a importância na da importância regional, da né? Câmara Municipal, da Prefeitura, do problema do asfalto ou coisa parecida. Né? Eles mesmos estavam se descobrindo também, exatamente, né? Estavam se descobrindo. O que aconteceu? Eu recebi um maço de notícias que eram notícias nacionais e internacionais que vinham de Brasília, São Paulo, e as internacionais, na época, eu me lembro que era Jimmy Carter, presidente dos Estados Unidos, aí tinha o Shah Reza Pahlavi, que era o Shah do Irã, que estava aquele problema terrível, ele estava sendo deposto no Irã, e aí depois assumiu o Ayatollah Khomeini, o primeiro-ministro de Israel... Na Revolução Islâmica, né? Exatamente. O primeiro-ministro de Israel era Menachem Begin, que acho que foi que sucedeu Golda Meir. Enfim, tinha nome de ministros
brasileiros, que era ministro das Minas e Energia, nunca mais esqueci, que era Shigeaki Ueki. Tem uns nomes que marcam, né? Exatamente. Então, foi muito complicado. Mas aí, no outro dia, o rapaz que fez a gravação comigo falou, volta amanhã, nesse mesmo horário. O dono da rádio me mandou ir à noite, porque era um momento que estava mais tranquilo. Que já é uma dinâmica Era uma dinâmica bem tranquila e tal. E ela tinha, até hoje, ela tinha 3 estúdios. Um para a gravação, um para as ondas tropicais de 90 metros e outro para as ondas médias. Essas ondas tropicais elas não existem mais, porque agora tudo virou FM, né? Sim. E eu fiz essa gravação. No dia seguinte falou, vem amanhã no mesmo horário para a gente ver. No dia seguinte eu fui surpreendido, porque o dono da rádio, Ivo Vinhardi, e outros profissionais que estavam ali estavam admirando, eles gostaram. Entendeu? Eu falei, meu Deus do céu, né? Inclusive, eu entrei no estúdio, choque, né? Um estúdio como esse aqui. Certo. Eu parei ao lado da porta, me encostei, não viram, tal, eles comentando, nossa, o cara tem uma voz muito boa, essa coisa toda, tá. Aí, quando o Ivo me viu, falou, opa, tudo bem, coisa e tal. Olha, gostamos muito, você vai ter que fazer algumas adaptações. Né? Lapidar um pouquinho, né? Tem que lapidar você, vai dar um certo trabalho, mas não é assim muito complicado. Bom que eles viram o seu potencial. Exatamente. Né? Aí fui para a sala dele e falou, olha, você tem que ficar uns 2 meses aí treinando. Topa. Não, tranquilo. Bom, é uma oportunidade, né? Você fica aí, fica acompanhando os locutores e e você vai percebendo como é que eles fazem. Aí e vai treinando, vai gravando. Leva, na época, eram cartas que você recebia. Sim. Pega aí as cópias dos comerciais, leva para casa, fica treinando. E assim ocorreu. 2 meses depois ele falou, olha, eu tenho um bom horário para você. Estava com uns 20 e poucos aninhos. Eu estava com 19 anos. 19 anos. Tem um bom horário para você. É o seguinte, ó, ao vivo. Puxa, eu falei, que legal, o cara vai me dar um horário ao vivo, né? Bom, e que hora? Mais tenso, que hora né? Esse horário, né? Ele falou assim, de 2 às 5 da manhã. Eu detestava a música sertaneja, chamava-se Brasil Caboclo. Aí... mas deixa eu... só para a gente... um adendozinho aqui. Na parte... Você já se interessava na parte de apresentar notícias? O meu interesse... Ou era entretenimento não, também? O meu interesse era notícia. Era jornalismo. Então já te colocaram numa... Exato. Mas eu percebi já de cara que o jornalismo seria mais difícil entrar no jornalismo, fazendo notícias. Certo. Porque a dinâmica da apresentação da notícia, ela, ainda mais naquela época, era uma forma, ela tinha um aspecto, de certa forma, um pouco quadrado. Certo. E era muito clássico. Você falava de uma forma muito clássica, vamos dizer assim. Né? A sua dicção tinha que ser perfeita. Mais formal. Formal, essa coisa toda. E ser formal é meio complicado. E ainda sendo, como na notícia, ainda sendo sucinto, sendo direto. Exatamente. Né? Então eu senti que eu teria que ficar treinando um pouco mais. Quando ele me mandou para esse horário, eu pensei comigo, poxa vida, beleza. De madrugada eu vou... poder se soltar. Vou poder me soltar e aí eu chego onde quero. E foi o que aconteceu. Bom que você viu como também mais uma oportunidade. Não era o que você tanto almejava. Não era, mas sem problema. Já era a oportunidade, a porta de entrada. Sim. Então eu fiquei lá 2 anos e 3 meses, de 79 a janeiro de 92. 92, de 82. E a questão da voz, você também foi lapidando também? O timbre, meu timbre de voz, tom de voz, que o meu pai também tinha uma voz bastante forte, não tanto quanto a minha. Meu avô paterno também tinha uma voz bem encorpada, mas o meu timbre de voz ele mudou aos 12 anos de idade. Ali quando começa a puberdade. Exatamente. Os garotos normalmente começam aquela coisa meio... não definida. Hora ele fala grave, hora ele fala... Né? Ainda está na formação. A minha está quase assim. Né? Mas a minha não, a minha pulou de um patamar para o outro. Ela virou a chavinha. Virou a chave e pronto. E foi. E era até meio engraçado, né, que eu era adolescente e eu falava em sala de aula, tinha gente que ria, né, achava engraçado. Né?
É porque é um choque, né? É um Você choque, novinho exatamente. e uma vozona já. Eu era super magro, guri magro, magérrimo, pesava 60 quilos, né? Então era um guri muito magro, parecia que não... um dia eu cheguei no cinema, estava eu e um colega, o Arildo, estávamos comprando o ingresso e ela perguntou, eu falei, né? Ela falou, nossa, que voz, hein, coisa e tal, mas ela não olhou para quem estava falando. E virou para o Arildo. O Arildo, pensou que era um senhor. O Arildo ele é uns 4 anos, 5 anos mais velho que eu, e o Arildo barbudo, essa coisa toda, né? Certeza que é ele, né? Certeza que é ele, né? Aí ela olhou para ele e eu falei alguma coisa, ela virou, não é você quem está falando? Olha só. Foi muito engraçado. Legal. E deixa eu perguntar, nesse começo, ainda com a sua inexperiência, você acabou cometendo alguns erros, deslizes de um jovem que está começando, passou por alguns perrengues que você lembra, assim, que é legal contar? Eu cometi muitas falhas, a gente comete muitas falhas, né? Sim. Ainda que eu tivesse um pouco da atenção do diretor da emissora e por onde eu passei, mas é um momento que você caminha sozinho. Sim. O estúdio, nós estamos aqui, de certa forma, num local que há muito da solidão daquilo que você está fazendo. Sim. Estamos eu, você, o nosso Vinícius e só. Né? Sim. E em rádio era a mesma coisa. Mais ainda que aqui, porque naquela época você tinha, falava-se aquário, o rapaz que fazia isolamento, o rapaz que fazia o controle do áudio e tudo isso, e o locutor ficava sozinho numa mesa como essa e pronto. Né? E às vezes as coisas vinham para você à sua frente e você precisava decidir. E outras vezes, nós não tínhamos informações necessárias. Entendi. Chegava a programação lá com Fábio Júnior. Eu não acompanhava o Fábio Júnior à época. Né? Então, eu me lembro que eu anunciei Fábio JR, né? Coisas dessa natureza. Sim. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu entrei ao vivo foi num domingo à tarde, para fazer um programa chamado... Não era nem um programa, era anunciar e desanunciar música. Era um padrão musical. Certo. Então, dizia-se 13 horas, 14 horas, né? Então você entrava agora, são 13 horas e 2 minutos, vamos ouvir agora Roberto Carlos. Você ouviu Roberto Carlos, Força Estranha, agora são 13 e 4. Eu estava tão nervoso que, não sei porquê, eu aumentava o horário. 13 horas, eu comecei falando 14 horas. E eu não conseguia corrigir, eu não voltava. Eu dizia a hora sempre 1 hora acima. Sim. A gente entra em parafuso nervoso, né? Parafuso. Entrei em parafuso. Aí eu me lembro que aquela época, hoje não mais, mas naquela época as pessoas pescavam muito no domingo à tarde, iam de canoa, coisa e tal, levavam radinho. E muita gente, naquela época as pessoas se situavam pelo horário do rádio. Pelo horário do rádio. Então você estava... nossa senhora, eu dei um problema, as pessoas voltaram mais cedo, chegaram sabe? Mais cedo. Segunda-feira eles reclamaram com a rádio. Coisa e tal. O meu pai conta que o meu avô lá no interior de São Paulo, ele esperava, acho que a rádio... Sei lá, acho que uma rádio que ele conseguia pegar de lá, a Rádio Farroupilha, alguma coisa assim. Farroupilha era do Rio Grande do Sul. Isso. E ela tinha um horário que ele só se baseava no horário dela. Exato. Então o dia dele regular o relógio... de acordo com a rádio. Era de acordo com a rádio. De acordo com a rádio, exatamente. Tem até uma brincadeira, uma história, que dizem do saudoso Coronel Meirelles, que ele veio pelo Nono Beck para parte da BR-163, foi aberta pelo Nono Beck, e aí Camargo Correia, uma dessas empresas também, não me lembro ao certo. Aí disseram, na época, ali na região norte, era mata fechada, mata amazônica, e o regime de chuva era muito forte, todos os dias chovia numa certa época do ano, né? E não existia um serviço de meteorologia que informasse via internet como é hoje, né? E era full time hoje em dia, né? Full time. Aí disseram, coronel, tem aí um cacique que se o senhor perguntar para ele se vai chover, ele falar vai chover, pode ficar tranquilo, vai chover sim. Aí traz esse cacique. O cacique foi lá, você pode nos ajudar aí? O senhor poderia aí nos avisar da chuva ou não? Tá? Cacique fala. Aí tá.
Aí, de repente, o cacique sumiu dali do comando, né? Cadê o cacique? Cadê o cacique? E agora? Estamos sem essa informação, né? Aí, busca lá o cacique, trouxe o cacique. Cacique, o senhor não está nos passando informações. O que está acontecendo? O senhor não consegue mais olhar para o céu e falar se vai chover ou não vai chover? Aí o cacique falou, não, acabou a pilha do radinho de cacique. Até o cacique se baseava. Se baseava pelo rádio. E será que ele ouviu alguma vez você lá passando o horário errado? Não, naquela época não, porque antes, né? Foi década de 60, 60 para 70, eu não estava ainda no rádio, era garoto ainda. Sim, mas interessante, olha só a dependência que as pessoas tinham. A dependência que elas tinham, né? E essa dependência, ela podemos dizer que acabou de certa forma, mas nós não ficamos mais, por exemplo, sem o rádio no carro. No carro. É quase terapêutico você ter alguma coisinha rolando ali, ouvindo notícia e tudo mais. Há poucos dias eu estava no Rio e eu andei de Uber. Você percebe-se que as pessoas estão ali com a companhia. Não, ainda tem o seu peso muito grande, né? Ele ficou um tempo um pouco, com a chegada da televisão, ele perdeu um pouco a força, mas agora ele retornou com muita força. Sim. E aí depois ele teve mais uma concorrência que chegou também, foi a internet também, né? Mas eu acho que nenhum vai acabar, todos vão ter o seu lugar, né? São nichos, né? São nichos. As opções. Agora eu acho não, a televisão ela está se arranjando. Ela está trabalhando. Eu acho que ela está pegando os elementos que ela aprendeu com a internet. Que ela aprendeu com a internet, levando a internet para dentro dela. Eu lembro que em 97 eu fui para uma reunião, isso foi lá em Mato Grosso do Sul, e aí conversando, um dos diretores estava dizendo, olha, a internet está chegando, ela vai entrar para a televisão e nós vamos entrar para a internet. Isso foi em 97. Isso para alguns devia ser inconcebível também. Meu Deus do céu, o que é isso? Naquela época que a TV tinha muitos pontos, né, de audiência. Eu tenho um quadro, um pôster na minha casa, que o MT2, jornal que eu apresentei só o 2 eu apresentei por 27 anos, né? Aí o 2, o 1, Bom Dia, tudo isso, fiquei 37 anos na TV Centro-América. O segunda edição, na época, isso em 97 também, ele tinha 82% de audiência. É muita coisa. É um absurdo. Uma coisa assim que hoje, se você contar para alguém que está na televisão, por exemplo, o cara fala, pô, não acredito. Porque quando pontua muito, vai lá em 28 pontos. Quando pontua pra caramba, né? As novelas que estão pontuando bem, jogo de futebol. Jogo de futebol, às vezes, vai ainda tem, né? a 35 pontos, né? Sim. Até porque essa acho que a nova realidade, você transmitir muito ao vivo. Sim. Jogos e outras coisas, né? Luta de boxe, por exemplo. Bota uma luta de boxe aí, pode ficar tranquilo que você vai ter a audiência. Né? E a luta de boxe ela tem toda uma coisa que ela fica meses antes, toda a provocação entre os lutadores, né? Então tem todo um marketing que quando chega no dia, só tem aquela oportunidade, a audiência é imensa. Né? Você vê a questão aí da luta entre Popó e Bambam. Todo mundo sabia que o Bambam ia entrar pelos canos, né? Porque o Popó é profissional, campeão mundial. Acho que trio, tetra. Assim. Exatamente. Por muitos e muitos tempos ninguém tirava dele. E realmente o cara continua inteiro, né? Mas o Bambam, ele soube fazer o marketing. Quando ele provocava, ele irritou mesmo o Bambam Popó. Não tinha pretensões de lutar. O Popó não tinha pretensões de lutar. Só que ele irritou tanto o Popó que ele falou, então tá bom, agora eu vou só para te bater. Exatamente. Olha só o que ele conseguiu. Arrumou a vida dele. Segundo o próprio Bambam, ele teve de patrocinadores 6 milhões de reais. Se o cara tem... Eu não sei se ele tem tanto juízo, né? Se o cara tem juízo com 6 milhões, pronto, ele se aposenta mesmo, tranquilo, né? Ao mesmo tempo a gente fala, será que tem juízo porque ele quis apanhar do Popó? Não, juízo ele não tem absolutamente nenhum. Tomara que tenha a partir de agora, exatamente. Né? Eu acho que o Popó podia cozinhar um pouquinho a luta para ficar um espetáculo. A expectativa foi tão mas grande. Ele estava muito irado, né? Muito irado. Então... Você vê, né? O lutador, você também é das artes marciais, tem que ter a cabeça fria. E mesmo
o Popó, com toda a experiência, ele ainda foi cabeça quente. Né? Não, ele se irritou porque o Tanto Bambam que o fez Bambam, isso, irritou ele, quis irritá-lo. Tem uma coisa que o Bambam foi competente, foi irritar o Popó. Foi, né? A gente vai chegar nessa parte das artes marciais, mas a gente não quer deixar buracos nessa história. Em que momento, como que foi a sua chegada, a sua transição para a TV Centro-América? Eu cheguei em Cuiabá em 81, dezembro de 81, comecei a trabalhar. Fiz o teste da Rádio Cultura. É interessante essa história também, porque eu cheguei em dezembro de 80. Eu tinha duas irmãs que moravam aqui. Aí eu vim para cá para buscar emprego em emissora de rádio. E não existia internet, não existia nada disso. E você chegava com a cara e a coragem nas emissoras pedindo emprego novamente. E eu me lembro que eu levantava 5 horas da manhã, me preparava e saía a pé para ir nas emissoras. A primeira que eu fui foi na Rádio A Voz do Oeste, encontrei com um ícone que eu era super fã dele, eu nunca imaginei que ia encontrá-lo e falar com ele ali pessoalmente. Depois ficamos amigos, que era o compadre Crispim. O compadre Crispim marcou uma época, ele fazia o programa Chora Viola na TV Centro-América, inclusive a cantora Nalva Aguiar fez uma música em que homenageava o compadre Crispim, e ele fazia também o mesmo Chora Viola na Rádio A Voz do Oeste. Cheguei lá às 6 horas da manhã. Ele marcou uma época, né? Todo mundo que passou aqui, Pescuma falou, Roberto Lucialdo falou, um monte de gente fala dele. Aí eu cheguei e me apresentei, e ele falou... tem um rapaz aqui de Cáceres, uma belíssima voz, ele tem que ser contratado, por isso, nossa, aquilo me deu assim, um alento maravilhoso, mas terminou que a Voz do Oeste não me contratou, e eu continuei, fui para a antiga, extinta Rádio Industrial, estive lá dando uma olhada na radiodifusora da dona Aurora, lá no Morro da Luz, no Morro da Conceição, lá, essa coisa toda, mas não foi possível. Um dia chega o Roberto França, sábado, no dia da peregrinação, na semana da peregrinação. Chega o Roberto França junto com o proprietário da Rádio Cultura de Cuiabá, e o meu cunhado viu da janela, ele estava comprando gelo para fazer uma cervejinha, um churrasquinho lá na rádio, que eles faziam todos os sábados, chamavam de retreta. Depois eu explico o que eles queriam dizer com isso. Aí o Alain, meu cunhado, falou: Neto, aquele cara ali é da rádio, deixa eu lá falar com ele. E já conhecia ele. Falou: Roberto, o meu cunhado está vindo de Cáceres, ele é de rádio, trabalha em rádio. Roberto França está procurando emprego. Aí eu fui lá, ele apertou a minha mão e falou: aqui, dono da rádio está aqui, que era o Fauser Antônio dos Santos, que já faleceu também. Aí ele falou, o Fauser perguntou: você faz o quê? Eu falei: eu faço isso, aquilo. Eu fazia tudo, né? Que eu queria Falou: então vai lá segunda-feira, vou te apresentar para o gerente, que era o Manuel Garcia, e aí você faz um teste lá. Segunda-feira fui para lá, para a Rádio Cultura, era o Palácio do Rádio, era uma coisa maravilhosa, 3 andares, coisa e tal, super bacana. E você também já estava mais preparado? Já estava mais preparado, deu um calafrio, mas eu fiz o teste, passei. Que bom. Isso foi em dezembro, né? Fui lá Natal para Cáceres e voltei para trabalhar. E o Roberto, que você citou aí, né? Os mais jovens não sabem, mas ele tem e o presente também, mas ele tem essa parte dele no jornalismo, né? Muita gente só conheceu ele na política, né? Ele começou no rádio. Sim. O que ele levou para a política foi o rádio. Sim. Ele trabalhou sempre com esporte. Isso. Ele era dono da equipe 1300 na Rádio Cultura. Então era uma equipe assim, com grandes profissionais à época, né? Faziam cobertura grandes narradores, fazia a cobertura dos esportes. E o futebol, hoje ele está voltando a ser forte em Mato Grosso com o Cuiabá. Sim. Mas os times Misto, Operário e Dom Bosco eram 3 times que chamavam muita atenção e profissionais já, e tinha uma cobertura muito forte do rádio. Domingo, por exemplo, eles começavam a cobertura da equipe 1300 às 9 da manhã e terminava às 7 da noite. Naquela época que o Campeonato Brasileiro ele pegava, tinha muitos times e os daqui conseguiam participar. Exatamente. Tinha um destaque, né? Não tinha essa divisão toda que ocorre e tal. Não, você conseguia chegar até lá. O Misto representou bem Mato Grosso, foi um dos times que mais
de maior representatividade. Nos anos 80 ainda? Anos 80. Sim. 60, 70, 80, eu cheguei nos anos 80. Sim. Mas a partir do momento que eu cheguei no começo dos anos 80, começou a decadência do futebol até o momento que chegou o Cuiabá, que a coisa voltou a florescer. Voltou a florescer. Sim. É interessante isso aí. Aí eu trabalhei na Rádio Cultura um ano e meio. Fui para a Rádio Vila Real, antiga Vila Real, que foi uma grande escola. Lá eu aprendi muito fortemente o jornalismo com o professor Pedro Pinto, hoje pós-doutor na Universidade Federal de Mato Grosso. E lá eu aprendi a edição de jornal, de rádio, que é muito parecida com a edição de televisão. E aí toda a equipe, eu fiquei um ano lá e toda a equipe foi para o Canal 8, que era TBO, na época retransmitia a Rede Manchete. Sim, eu lembro. Quem havia comprado o Canal 8 à época era o Júlio Campos. Sim. E estava numa pré-falência, estava quase falindo a emissora. Então ele comprou, tentando reerguer. Reergueu, e nós lançamos lá o Mato Grosso e Manchete. Fiquei 5 meses lá e fui contratado pela TV Centro-América, ainda em 84, e aí fiquei até 2022 na TV Centro-América. Você foi chamado, você fez teste? Como que foi novamente, eu fiz teste na Rádio Cultura. Na Rádio Vila Real eu não mais fiz teste. Fiz teste para Na TBO não fiz teste, mas eu fazia piloto para fazer adaptações para a televisão, essa transição. Sim. Nessa transição, eu criei uma técnica, eu fiz um autotreinamento. Eu gravava os apresentadores da Rede Manchete, Paulo Stein, o Ronaldo Rosa e um outro lá que eu não me lembro, Carlos Bianchini. Eu gravava, naquela época era fita, televisão aquela fita profissional. Todo um trabalho para gravar também, né? Gravava aqueles caras, aí eu copiava a redação deles, o que eles diziam, ia para a frente da câmera, gravava, aí eu começava a fazia a comparação entre eu e eles, rodava eles, fazia uma oficina, uma auto-oficina comigo, entendeu? Um laboratório. Com você, ao mesmo tempo você fazia uma reinterpretação. Exatamente. E aí eu observava onde que ele deu mais pausa, onde que ele deu uma interpretação melhor, inclusive, né? Esses eram da TV, né? Você estava no processo da TV. Tem uma dinâmica um pouco diferente. Tem uma dinâmica um pouco diferente, né? Sim. E assim ocorreu. Ainda fiz algumas oficinas dessa forma na TV Centro-América. Eu me lembro uma vez que eu copiei um trecho do Jornal Nacional com Celso Freitas, e era um texto, uma nota. E eu achava que eu tinha uma dinâmica parecida com a dele. Aí eu copiei e gravei. Fui lá e quando eu fiz a comparação, percebi que eu falei em 53 segundos e ele falou em 1 minuto e 3. Eu falei com 10 segundos menos que ele, mais rápido que ele. E eu percebi que a interpretação dele ocorreu esse espaço todo maior, porque a interpretação dele era bem melhor que a minha. Ele dava pausa, entonação, a respiração correta, tal. Deixava ela mais orgânica. Mais orgânica. E eu estava um pouco desesperado. Aí, experiência, né? Eu pensei, quer dizer, eu fiz todo esse trabalho comigo mesmo. Mais importante, né? E que você mesmo já ia percebendo onde que você estava. Aqui eu tenho que melhorar. Exatamente. E você foi se ajustando, né? E aí foi interessante que, como eu fiz esse trabalho, eu pude ajudar os outros apresentadores, aqueles que chegavam, né? Como a minha amiga Luzimar Colares, por exemplo, quando ela foi... muitos anos lá. Muitos também, anos, 92 que ela chegou, depois ela saiu, voltou. Eu ajudei a Luzimar, fiz um treinamento com ela, com a Aline Romio, que agora está em Brasília, também fiz um treinamento com a Aline Romio, e algumas outras pessoas que chegavam, eu aplicava essa oficina, uma oficina para fazer uma adequação, um processo. Né? Foi muito bom isso aí, porque esse trabalho que eu fiz com os colegas, algumas pessoas perguntavam, não, você está criando cobra para te picar? Eu disse, de forma nenhuma, eu estou fortalecendo a minha categoria. Sim, né? Com certeza. E foi muito interessante que hoje eu ministro curso de oratória e comunicação assertiva, né?
Quer Você dizer, foi se habilitando também. Exatamente, para ser também professor na área. Dei aula em universidade. Esse momento, você entra para ser um apresentador, né? Sim. E aí como que você virou ali dentro essa referência a ponto de já começar a trabalhar na formação dos seus colegas que chegavam? Foi uma coisa natural também? Você se ofereceu? Depois da radiodifusora, ainda na radiodifusora, eu já comecei a trabalhar na redação. Ali você foi ganhando exatamente, a escrever os textos, meus textos. Aí quando eu cheguei na Rádio Cultura, eu trouxe até uma técnica lá da radiodifusora para a Rádio Cultura, que era rádio escuta. Você ouvia as grandes emissoras, e eu me lembro que eu fiz esse trabalho muito fortemente quando ocorreu a Guerra das Malvinas. Argentina, né? Inglaterra, né? Inglaterra. Os ingleses chamam até de Ilhas Falklands. Isso. E eu acompanhava a cobertura de guerra pela Rádio Nacional, Rádio Globo, transcrevia, copiava e apresentava nos nossos jornais, nos nossos boletins diários. Interessante que não existia ainda essa tecnologia toda, então o rádio era muito mais rápido que a televisão. Eu me lembro que eu apresentava a notícia da guerra e aí eu ficava observando a TV Globo, porque uma hora depois a TV Globo ia entrar com a mesma notícia. Sim. E aí eu achava interessante que eu conseguia perceber que eu estava no caminho correto, entendeu? Sim. A notícia conferia. A hora que chegava, por exemplo, chegava o Jornal Nacional, tudo que eu havia dito durante o dia aparecia no Jornal Nacional. Era muito legal. E natural esse, vamos dizer, esse delay, quase vamos chamar assim, é porque também a TV ela é muito mais trabalhosa, a produção, né? Exatamente. O rádio ele consegue essa coisa imediata porque você está atrás de um microfone no estúdio. Agora você sabe como ninguém, como que é ligar tantas câmeras, arrumar, né, um estúdio e tudo mais. Então esse delay era mais por isso mesmo? Era mais por isso, e porque não existia internet. Sim. Então, para você fazer uma transmissão ao vivo de guerra, você tinha que ter um carro de transmissão, né? Um caminhão, praticamente, uma estrutura, e estar num ponto em que você poderia transmitir a guerra. Hoje, a televisão também está muito rápida, porque a internet possibilitou isso. Sim. Você pode transmitir em tempo real o que está acontecendo num ambiente. Com a internet seja ele que for. Surgiu os links ao vivo? Os links já existiam antes da internet. Já existia? Via satélite? Era via satélite. Batia no satélite e vinha para cá. Devia ser também bem trabalhoso. Era super trabalhoso. Você tinha que ter a própria TV Centro-América, uma tecnologia revolucionária, foi ela adquirir a Flyway, voar livremente. Era um caminhão. Olha só, era um caminhão. Um caminhão, era uma van, né? Que ela fez toda fechadona. Aquela que tinha uma antena? Tinha uma antena que lá em cima, ela tinha que ficar, a parábola dela exatamente virada para a... Satélite? Ela recebia o satélite e mandava para a antena. E às vezes, para a gente fazer uma transmissão, ia fazer uma transmissão, suponhamos, um dia depois, amanhã, 11 horas da manhã. Várias vezes eu saí com um técnico naquele caminhão, naquele veículo, para procurar, a gente falava avisada, acho que era isso. Aí, eu precisava fazer uma transmissão lá direto do bairro Pedra 90, por exemplo. Você subia a parabólica, né? Mas você ia com uma luneta e procurava para ver se via a torre. A torre da TV. Exatamente. Entendeu? Caramba, aí você conseguia, tá lá a pontinha da torre, você colocava, ia lá, experimentava, deu, beleza, vamos transmitir amanhã. Olha só. Entendeu? Era uma coisa assim... Tem uma parte disso aí que era artesanal. Artesanal, chegava a ser artesanal. Era uma coisa super profissional e, ao mesmo tempo, artesanal. Sim. E a gente realizava um trabalho bastante interessante. Isso deixava o trabalho também um pouco mais moroso, mais dificultoso. Hoje não. Hoje, com o telefone celular, você transmite para a emissora. Impressionante, tranquilamente, bota um celular lá e a câmera aqui e faz a transmissão. Sim. E essa transição, como você trabalhou também numa emissora de ponta, ela sempre era uma das primeiras a estar aderindo a essas tecnologias que iam chegando. Em 2007 que ela
ela saiu do analógico para o digital, 2006 para 2007. E vocês também têm que estar nesse processo, se né? Senão você adaptar a fica esse defasado, processo. né? Perfeitamente. Porque e eu me lembro que nós tivemos uma época que era coisa assim, era um avanço. A gente colocava telefone convencional no ar, certo, e conversava com a pessoa, aí colocava ali uma máscara, né, de telefones, e você conversava com a pessoa ao vivo. Era uma coisa assim, revolucionário, super revolucionário. Às vezes, quando não tinha imagem, né, o repórter eles comunicava, exatamente, colocava uma fotinha dele, um desenho de um telefone, né? E aí a gente trabalhava dessa forma. Sim. Hoje, naquele momento em que você pede para alguém mandar uma imagem sobre tal coisa, ele manda imediatamente e você coloca imediatamente no ar. O repórter está lá, ele transmite pelo seu telefone celular e pronto, e a transmissão fica super legal. Essa prova aí ficou muito interessante. Infelizmente ocorreu a pandemia, né? Mas a pandemia nos levou a lapidar, a melhorar isso aí. Eu fiquei em casa, em home office, e eu ainda com esse telefone e um notebook, eu fazia reportagens direto de casa, entrevistava as pessoas. Descobriram que existia essa possibilidade. Essa possibilidade, adiantou tipo assim, 10 anos. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Claro que agora a velocidade da informação está absurda. Sim. E você pode chegar, por exemplo, num programa ao vivo e noticiar alguma coisa que daqui a pouco ela muda também. Sim. Também não ficou um pouco perigoso também essa questão dela, sei lá, a atualização ser tão rápida que às vezes a TV que está ali transmitindo não conseguir acompanhar ou acabar a informação sendo defasada, alguma coisa do tipo? Na verdade, ainda há uma defasagem quando se trata de televisão. Né? Mas o perigo maior que eu vejo é o perigo da questão de ter ou não ter ética. Certo. Com certeza. Naquela ânsia de você colocar algo no ar furo, e não checar, né? Furo e não checar. Sim. Quando você não checa, aí você corre esse risco. Existe, como que é? Imagino que deve existir uma equipe toda quando vem algo de checagem. Tem um número imenso de profissionais que estão ali por trás, né, levantando, procurando entender e checando, fazendo a checagem. Os contatos são muitos, né? O bom profissional ele tem que ter muitos contatos. São as fontes, né? Que confiáveis, que ele ligue, que ele passe uma mensagem e possa perguntar: é verdade isso? Confirma isso? Sim. Isso aqui não é. Se a pessoa diz confirmado, pode entrar tranquilo, porque é uma fonte confiável. Sim. Então, difícil, eu acho que nesse caso a TV ainda tem uma coisa. Eu já percebi que, embora muitas pessoas migraram, eu mesmo assisto pouco hoje em dia, mas quando as pessoas querem validar de verdade uma notícia, ainda elas recorrem à TV. Recorrem à TV. Porque ali existe mesmo todo um aparato mesmo de checagem, exatamente. De a procedência, né? Assim como os sites também, tem todo um aparato de verdade. checagem para ver a procedência. Principalmente os sites das emissoras, Exatamente. Então tem. E hoje há um complexo, né? Você não tem mais uma emissora de televisão. Todas elas têm o seu site, todas elas têm a sua emissora de rádio. Tem uma parte de entretenimento, uma parte de jornalismo. Exatamente. Tem as suas redes sociais. Sim. Elas necessitam de ter rede social. Ficou mais multifacetado. Exatamente. Né? As pessoas acompanham no Instagram. A TV Centro-América mesmo e outras emissoras têm aí o seu Instagram. Sim. Então, é um trabalho multiplataforma. Sim. Voltando um pouquinho, que a gente deu uma acelerada, mas isso aqui é um bate-papo, né, Elias? A gente pode... você ouvir que você sempre lembra bem das datas, você recorda bem... Acho que é legal, acho que é pela cabeça de jornalista, né? Sim. Quando que foi que a carinha do Elias Neto apareceu a primeira vez na TV Centro-América? Foi em 77. 77? Foi em 77, eu estava em Cáceres ainda. Ah, já? Foi, mas eu pensei que já tinha sido depois que você estava nela. Mas não foi como apresentador, foi como ator. Nós fizemos... tinha um cara, ele queria ser candidato, aí ele fez um giro pelo estado, e aí ele chegava na cidade, tem grupo de teatro, tem isso que eu quero mostrar. Aí ele mostrava e colocava na televisão. E nós montamos uma peça especificamente para a televisão lá em Cáceres, em 77. E eu me lembro que tinha umas cenas de Jesus Cristo, e foi em frente
na praça em frente à Catedral São Luís, e tinha uma cena em frente à Catedral. É aquela praça que tem um cinema ali? Em frente à Catedral ali. Eu não me lembro mais o nome da peça. Mas eu sei que foi muito interessante. Foi a primeira vez que eu apareci na televisão, que eu me vi no vídeo. E aí, você gostou, né? Vai falar que não. E assim, a família toda foi mobilizada. Foi um acontecimento, né? Foi um acontecimento. Né? Entendi. Foi a primeira vez que eu me vi na televisão. Aí, eu não estava no rádio ainda, eu não tinha passado pelo rádio ainda. E a primeira vez que eu apareci apresentando o telejornal, até foi uma coisa que eu não contei ainda, que foi lá em 82, que na verdade essa foi a primeira vez que eu entrei como jornalista. Em 82, também no Canal 8. Era a TVS, uma emissora que era do Silvio Santos, ela estava em pré-falência, tinha um jornal que chamava-se Noticentro, aí um amigo meu chamado Luiz Fernando queria sair porque não estava recebendo, e eu trabalhava na Rádio Cultura, eu sei que eu saía da rádio, não tinha nem papel na emissora, eu escrevia o noticiário de 8 minutos, era só notas, eu saía da Rádio Cultura lá no Porto, ia para a Rua 15, pegava para a Avenida 15 de Novembro, entrava num ônibus com um jornal debaixo do braço, descia na Avenida do CPA e ia apresentar o jornal, gravar o jornal, era gravado. Era lá perto? Onde é Canal 8, né? Ali perto da Avenida do CPA. Onde é o SBT hoje. Sim, onde é o SBT. Então, naquele mesmo prédio. Sim. Aí eu ia, apresentava, eu sei que fiquei lá por 3 meses. Consil ali, né? Consil é onde eu moro, um pouco... Próximo, ali, né? Próximo. Perto do Alvorada. Perto do Alvorada, exatamente. Sim. Eu me lembro que, eu não sei se ainda é esse nome, era Rua Jiboia. Aí eu me lembro que eu apresentava o jornal e eu trabalhei 3 meses lá. Mas como eu disse, a situação estava muito complicada. Esses 3 meses, até hoje eu não recebi. Foi mais uma experiência para quem estava querendo pegar. Foi uma experiência. Eu entendi que foi uma experiência, e inclusive não tinha praticamente nenhuma audiência. Sim. Porque a TV Globo, na época, ela dominava, então a audiência era muito baixa. Sim. Né? Mas foi uma grande experiência. Você falou notas, a gente não entende. Como que são esses de notas? Notas é quando o apresentador aparece e fala uma notícia sem nenhuma imagem, só na cara dele. A gente chama isso de nota. Lá vulgarmente falando, uma nota seca. Entendeu? Sim. Isso é uma nota. Isso teve também um pouquinho na própria TV Centro América, né? Não tinha um pouquinho, às vezes, uma notícia que era só... Não, mas até hoje, dependendo do... É uma modalidade. É uma modalidade. Dependendo do tema, basta uma nota. Entendi. E pronto, está resolvido. Então, você vai chamar para alguma coisa, uma nota. Acaba de falecer, fulano. Exatamente. Ou então, uma informação que chega em cima da hora, que depois vai se desdobrar, ela entra em uma nota. Né? Às vezes não está nem escrita a nota, mas o apresentador, a apresentadora recebe essa informação pelo ponto, quem, como, quando, onde, por quê, o que aconteceu. Olha, aconteceu um acidente, assim, tá? Você vai lá e fala, e a pessoa vai te dando mais informações no seu ouvido, você fala essa nota sem problema nenhum. Elias, como que é falar com alguém falando, você elaborando um textinho ali, claro que você faz da maneira orgânica, mas alguém falando dentro da sua cabeça então, aqui. Mas é uma coisa assim super tranquila. Depois que você se acostuma e você tem confiança na pessoa... Tem que ser uma pessoa ela tem que ter uma certa calma. Tem que ter uma linguagem também. Uma linguagem diretíssima. Elias, tal coisa assim. Vocês fazem um entrosamento, né? Um entrosamento. E você vai falando e vai fluindo normalmente. Quem está assistindo nem percebe. Isso sempre teve? Foi de um tempo... Quando que o ponto entrou? O ponto é muito antigo, né? O ponto quando você entrou na TV mesmo? TV já tinha logo depois. Não existia o ponto, mas não existia em Mato Grosso. Certo. Né? Já existia na TV Globo. Então você pegou um pouquinho da fase... porque a fase raiz. Anteriormente você abria o microfone lá no controle e quando estava rodando a notícia, né? Abria o microfone lá e conversava com o apresentador. Né? Saía um som lá no estúdio. Exatamente. Então você precisava esperar o apresentador parar de falar. Agora não, depois que existiu o ponto,
Sim. Isso foi uma questão totalmente superada. E aí, qual que foi o seu primeiro programa dentro da TV Centro-América, que você apareceu como um apresentador? Né? Eu cheguei já na TV Centro-América como editor e apresentador. Certo. Eu acho que foi um dos poucos, não sei... Não, no tempo para cá já ocorreram estreias nesse horário. Foi o primeiro que fez estreia no MT2. Já? Na época era 15 para as 8, foi num sábado. Sim. Eu cheguei, já estava me ambientando, já de certa forma trabalhando, dos bastidores por ali. Nos primeiros dias, o editor-chefe era o Lúcio Sorge, e o Lúcio chegou num sábado, eu cheguei lá, ele falou, vai apresentar o jornal. Aí eu fui e apresentei. Você já estava já também, né? Com uma cancha exatamente, já, né? já tinha 5 anos já de profissão, né? Sim. Aí eu falei, vai lá apresentar o jornal, você que vai apresentar hoje. Dá um friozinho, mais um deu friozinho. aquele friozinho, fui para lá e apresentei o jornal. E eu me lembro que era um dia chuvoso, bem chuvoso, né? E eu cheguei, eu andava de moto, né? A minha camisa estava meio molhada, assim, eu corri para o camarim, sequei a camisa Se alinhou? Me alinhei lá. Não tinha nem paletó, fui lá, peguei um paletó de alguém que estava por lá, botei o paletó, a gravata e pronto, e fomos lá e apresentei o telejornal. É interessante, eu me lembro que nesse dia eu e o Lúcio saímos, a Avenida do CPA em Cuiabá era uma avenida, era o Point, era lotado de bares e coisa e tal. Eu havia saído do Canal 8, mas pouca gente me conhecia, me reconhecia na rua. Essa noite foi uma loucura quando as pessoas me viram na avenida, passando de bar em bar, né? E à época nós tomávamos uma cervejinha, né? Meninão. Meninão. Nossa, o cara. Nossa, eu fiquei assim. Aí você viu também o impacto. O impacto. Como que a audiência da Globo Exatamente. era forte, né? Até hoje o dono, o diretor superintendente, o Caio, que é genro do Zaran, e hoje ele é um dos nomes mais fortes, né? Até hoje ele comenta essa história. Ele estava na ocasião? Não, quando eu cheguei, eu comentei com ele. Entendi. Eu comentei com ele. Que foi ele que me contratou, ele era o nosso diretor à época. Eu aposto que também em toda essa sua jornada, você tem muitas notícias marcantes que te marcaram. Notícias difíceis. Quando ocorrem aquelas questões de situações que envolviam crianças, isso era muito impactante, né? Às vezes até assassinato. E nós tivemos casos aqui absurdos. Né? Nos últimos tempos, inclusive, que não compensa nem relembrá-los, né? Mas isso era muito preocupante. Porque você é um ser humano que está ali. Sim. Então, tem que manter pai, a compostura, né? Você tem que a compostura é uma coisa que ela já vem, ela se naturaliza. Certo. Você se mantém, né? Mas por dentro você se acaba. Naquela hora até que você consegue se manter. Depois que passa, você chega em casa, por exemplo, você chega às vezes acabado, né? Com algumas notícias que são... Você já se pegou em algum momento na sua fase experiente, você quase tomando por um pouquinho a emoção, que seja uma emoção de indignação por alguma coisa? Já. Mas já fiquei indignado, já me indignei. E conseguiu segurar ali, mas... às vezes não, nos últimos tempos não segurava muito não, às vezes soltava mesmo, dizia umas coisas... se posicionava, né? A possibilidade de nos posicionar, ela veio já não faz muito tempo, né? Porque antes era muito quadrado, né? Sim, vocês aí com o jornalismo ter a voz própria, né? Com o jornalismo comunitário isso mudou muito, que nós implantamos em 2000 para 2001, certo. Que era aí o jornal MT1, né? Sim. Então foi quando se implantou o jornalismo comunitário e aí flexibilizou-se, então você poderia comentar a qualquer instante. E isso para você foi bom também? Você gostou? Isso foi de fundamental importância. Sim. Porque aí eu acho que eu cresci como jornalista. Né? Sim. Porque não é só chegar e fazer uma graça, e chegar e fazer um comentário do nada. Né? Sim. Eu já recusei, inclusive, às vezes,
de quem está colocando o jornal no ar e falar, comenta isso aí. Não vou, isso aí não vou comentar. Por que não vai comentar? Porque eu não acompanhei desde o início esse caso. Eu não estou acompanhando esse caso. Tem casos que você não acompanha. São muitos os casos. São muitas as notícias. Algumas você só acompanha a edição, mas você não estudou ela com antecedência no sentido editorial. Entendeu? Você tem aquela peça, a reportagem que você mesmo editou, mas precisava ter mais profundidade para fazer um comentário. Sim. E você sente que não está preparado, às vezes, para fazer aquele comentário, então não faça. Porque quem tudo comenta, não comenta nada, fala muita bobagem. É uma questão de responsabilidade, né? Você vê hoje em dia, tem muita gente que faz comentário baseado só na manchete. Só no título, né? Você tocou num ponto muito importante. Aliás, aquele que se orienta apenas pelo título é um forte consumidor de fake news. Com certeza, porque às vezes, ainda mais hoje em dia que o pessoal descobriu que você dá uma alteradinha, deixa ela mais interessante, às vezes faz parecer uma coisa e o teu é completamente outro. Quando eu saí da TV Centro-América em 2022, eu passei por essa situação. Um site de circulação nacional, que ele é de penetração nacional, fala sobre televisão, apareceu lá uma manchete, era assim, TV Globo demite funcionário, jornalista de quase 40 anos de casa. Ok. Mais forte, né, esse jeito de falar. Então, eu olhei, a foto que estava lá era a minha foto. Falei, esse cara sou eu. Uhum. Primeiro, naquele título tinha vários erros. Primeiro, nunca fui funcionário da Rede Globo. Eu sempre fui funcionário da TV Centro-América, Rede Mato Grossense de televisão e depois virou Rede Mato Grossense de comunicação. Sempre recebi meu salário pela TV Centro-América. Nunca tive contrato com a Rede Globo. Então, não foi a Rede Globo, não era a Rede Globo. Segundo, eu não fui demitido. Eu fiz a opção de sair. Veio um plano PDI, Plano de Demissão Incentivada para Aposentados. Eu já estava aposentado, e ali tinha uns 40 aposentados, né? Eu li o plano, eu poderia estar lá ainda até hoje, mas eu poderia assinar ou não, era optativo. A minha opção foi assinar. Então, ela não me demitiu. Eu saí da TV Centro-América. Né? Então, olha aí, já é uma sucessão, né? Uma sucessão de erros em pouquíssimas palavras. E aquele que só vê a manchete? Exato. Aí eu fui lá e abri. Falei, bom, a notícia estava correta. Olha aí. A notícia, inclusive, dizia o que era realmente a questão, o caso em questão, e dizia que a surpresa era o ícone da televisão mato-grossense, Elias Neto, que já demonstrou estar propenso a assumir, a assinar, a deixar a televisão. Entendeu? Estava certíssima a notícia. Mas aí foi olhar lá os comentários. Algumas pessoas, o cara conseguiu, porque há aquela guerra contra a Rede Globo, e o cara conseguiu. Porque as pessoas entravam por comentário e diziam, essa Rede Globo não presta, essa Rede Globo está falida. Teve um cara que falou assim, eu nem leio a matéria, eu vejo o título e já venho aqui comentar, porque é isso mesmo. Quer dizer, é um desserviço muito grande. É um desserviço, né? E olha só como que é. Ainda bem que você tem, por ser jornalista, você tem o hábito de apurar. Sim. Mas, sei lá, 99% da população não faz isso. Não faz. Então, olha... Então, quantas injustiças acontecem baseadas nisso? Porque é uma malícia, né? O que coloca ali na... Exatamente. Né? E você mesmo se viu no centro de uma dessas. No centro de uma dessas aí. É uma desonestidade. É verdade. Né? Você pensou algum recorrer, avisar, olha, não gostei ou não? Não, porque aí... Como a notícia estava correta, você atenuou um pouquinho, atenuou, né? E você entrar contra vai dar uma dor de cabeça imensa, aí a pessoa vai alegar, de certa forma, uma pseudo-inocência, e aí com o decorrer, foram mais 4 meses que eu fiquei, aí houve uma despedida... honrosa. Foi exatamente, tudo ficou explicado, eu sabia. Exatamente, repercutiu muito positivamente. E essa questão aí terminou não
significando. Porque também você acaba dando uma importância, né? Se você dá atenção. Né? Não significou Sim. Isso aí, né? Isso é muito corriqueiro, né? Inclusive nos podcasts, nos YouTube da vida, você vê lá o título assim, é uma coisa mais quente, né? A hora que você vai ver, não é tudo aquilo, não é tudo né? aquilo, Sim, com certeza. E que momento chegou as artes marciais? Aos 16 anos de 16 idade. anos. E esse tempo todo você conseguiu conciliar as duas? Esse tempo todo. Faixa preta. Sou preta, terceiro dan. Olha. Eu tinha 16 anos de idade. Dizem que ele até lutou contra o Van Damme, pessoal. Tem uns memes aí, né? E o que você achou quando você viu isso aí? Eu acho super legal, inclusive, o Shomano que fez mora ali, vídeo super legal. Ele é muito bom no que faz, ele trabalha bem pra caramba. Exalta a nossa cultura, Exalta a nossa cultura cuiabania. Já trouxe ele aqui? Ainda não, queremos trazê-lo. Tem que trazer ele aqui e tal. E, inclusive, me mandaram para eu entrar como colaborador, entrei e fiz um elogio, que ele é muito... Então, exatamente. Porque é realmente muito interessante o trabalho que ele faz. E é uma brincadeira. Sim, né? E o link que fizeram, o fato de você lutar com o ator que é o... Young Bolo. Young Bolo, isso. É um pouco da semelhança física. Semelhança física. Aliás, Young Bolo, desde que eu comecei a fazer karatê, na época tinha aquele... Ele já era uma referência. Ele participou da Operação Dragão com Bruce Lee, o grande sucesso do Bruce Lee no começo. É o que tem uma luta ferrenha com o Bruce Lee, né? Aí o que acontece? Não, na Operação Dragão ele não lutou com o Bruce Lee. Inclusive ele ficou meio chateado. Chuck Norris, ele lutou com Van Damme. Van Damme. Jean-Claude Van Damme. O grande dragão branco. O grande dragão branco. Isso. Que ele joga terra no olho do Jean-Claude. Do Van Damme. Do Van Damme. É Van Damme ou Van Damme? Van Damme, né? Eu acho que é isso. Né? Tá bom. É francês, francês. Né? Então, ele... E ele não lutou com o Bruce Lee. Pois é, então. Aí, quando eu comecei a fazer, com 16 anos, que comecei a fazer karatê, na época tinha muito filme de Kung Fu, que não é karatê. É parecido, mas não é karatê. Mas nós íamos muito assistir. Foi uma febre, né? É uma febre, nós íamos muito assistir. Que veio tudo pelo Bruce Lee, né? Exatamente. Aí tinha, não sei o que, A Vingança do Shaolin, e essa coisa toda. Tal. Nessa época já diziam, esse cara é muito parecido com então comigo, quando entendeu? você... Tem aquele cara, parece esse cara aqui, entendeu? Desde aquela época, eu já tinha já estava acostumado com essa brincadeira, né? E aí os meninos te fizeram esse link aí, foi exatamente, perfeito. foi muito legal. E ele já fez outros. Eu acho legal que na hora que você ganha a luta, põe a música do MT. É um trabalho perfeito, né? Porque identifica pra caramba quando ele põe lá o encerramento do MT, do MT2, né? Identifica pra caramba. Eu imagino a sua surpresa a primeira vez que você viu aquilo, como que foi aquilo, sei lá, na redação, com os colegas de trabalho? Os colegas morrem de rir, né? Sim. Alguns achavam que eu ia ficar meio chateado, mas no momento que você se identifica com aquilo. E foi uma coisa carinhosa, né? Carinhosa, exatamente. E eu comecei com 16 anos, porque teve o sargento Lins, de Santos, que foi para lá, em Cáceres, e montou uma academia na USA, um salão da USA, que era União Social Beneficente, e ele formou ali por 4 anos, ele formou uns 3 ou 4 faixa preta, mas ele foi embora. Aí acabou, parou. Tal. Aí resolveram reativar com os faixas pretas dali, que se formaram ali. Né? E um colega, um amigo do meu pai, inclusive, e depois se transformou em meu amigo, Silvio Amorim, encontrou comigo na rua e falou o seguinte, cara, preciso falar com você. Você quer aprender karatê? Quero, sim, então. Tá legal, então tal dia a gente vai começar assim lá no Clube União Operária e comparece lá que a gente vai ver. Depois eu vou trazer aí para você o que se precisa comprar para fazer o kimono. O kimono mandava fazer na costureira. Mandava fazer na época. Aquela época que a gente fazia kimono com um saco de farinha, um saco branco, que é o guduim. Aí eu me lembro que eu fiz o kimono e fomos treinar. Eu tinha 16 anos e eu nunca mais parei. Esse colega, esse amigo... E você gostou de cara, então? Sim, porque eu era um grande perna de pau. Eu jogava futsal.
Mas o que eu fazia era machucar os colegas, era péssimo. Quem joga mal é um problema, né? Sim. Eu jogava muito, muito mal. Aí, de repente, o cara me chamou para fazer karatê e eu me identifiquei com karatê. Logo eu já conseguia fazer alguma coisa, Sim. entendeu? E, de certa forma, bem feita. Aí eu esqueci do futebol e fiquei no karatê e pronto. Você gostou também, Virou um propósito de vida. Além da parte... Tem aquela parte da luta, mas Sim. tem um lado disciplinar, essas coisas. Você se identificou Tem toda uma filosofia atrás disso, que eu me identifiquei com isso e gosto muito disso, né? O caminho das mãos vazias, né? Eu acho que isso me ajuda muito até hoje, né? E até hoje eu treino. Sim, e isso de certa forma colaborou, porque no ramo que você trabalhou a vida toda também, é um ramo que requer uma certa disciplina, né? E concentração, né? Concentração. E ele trabalha muito a concentração, trabalha muito, né? Eu acho que eu teria algum... Complementou? Complementou. Eu acho que eu teria algum problema na vida profissional se não fosse o karatê, né? Sim. Porque, inicialmente, eu sempre fui meio esquentado, assim, meio, Quando Cabeça quente. cabeça meio quente, coisa e tal. E o karatê tira um pouco isso de você, né? Legal. Te molda melhor nesse sentido. Sim. E até porque outra coisa também, o pessoal que está à frente de uma câmera, ainda mais na TV, que tinha toda aquela, né? Tomava conta de tudo, vocês tinham também sempre que ter, pessoalmente, uma postura, né? Sim. Não podia ver o cara que apresentou o MT1 num boteco em tal lugar, né? Numa boate. Sempre vocês tiveram que ser reservados, né? Você pode até, sem problema, ir numa boate ou coisa parecida, mas é preciso, não dá para você chegar lá numa boate e beber todas e ficar, né? Tem que ter uma postura, né? Isso depõe contra você, porque a pessoa se torna uma pessoa pública. Ainda mais se tratando de notícias. Exato, que tem uma responsabilidade, da tem que passar credibilidade. Fala, que credibilidade que esse cara passa? Tava dando cavalo de pau outro dia na rua. Exatamente. E ele tá criticando aí o pessoal que estava fazendo racha, mas ele faz cavalo de pau. E aí? Como é que fica, né? Então, não eu acho que isso ajuda, né, em tudo, né? Porque ela requer disciplina, né? Então você exatamente. deságua nas outras coisas. Nas outras coisas. Então eu não parei, eu fazia um estilo. Estilo é método, né? Tipo de karatê. Aí vim embora para Cuiabá e aqui eu não encontrava esse estilo, entrei para o estilo Shotokan. Qual que é o estilo, só para entender o que você fazia antes? Eu fazia Shurin-Ryu. É um estilo que no Brasil ele é muito praticado, foi muito praticado em Santos. Ele desembarcou em Santos. E você achou ele lá em Cáceres, né? Porque o sargento Lins, ele foi para Cáceres de Santos. Então lá é que ele fez. Né? Então é um estilo bem... É um nicho, é um nicho. Né? E o estilo Shotokan é um estilo muito mais conhecido no mundo inteiro. É mais popular. Ele é muito mais comercial, é um estilo mais popular. Sim. Eu resisti um tempo, eu não queria, mas de repente eu falei, não, eu tenho que ir embora para esse estilo aí, fazia Shotokan e comecei a fazer, eu cheguei aqui em 82, aí fiquei treinando sozinho, assim, até 84, mas em 84 eu retomei para as academias. Sim. E pronto. E você, muito bem fisicamente, sempre foi através só do karatê ou também você faz outras coisas, complementando, sei lá, sua caminhada, sua corrida, sua academia? O karatê ele é um exercício muito forte. É muito forte. Mas a musculação também é muito importante, né? Eu faço um pouco de musculação também. Né? Diz que depois que passa dos 40 é bom sempre estar bem, né? Trabalhar dos 50, então, os médicos já dizem, vai fazer musculação. Agora se descobriu que é bom você ter os inferiores bem para não ter problema de demência. Já ouviu isso daí? Eu já ouvi também. Descobriram isso daí, é muito importante, né? A panturrilha. A panturrilha. Que as pessoas chamam de batata da perna. Segundo o meu médico de dor, você é o segundo coração. Se a panturrilha está mandando bem, segundo esse médico, o seu coração provavelmente estará bem. Né? Olha só como que é, né? E depois de um certo tempo você começa a perder massa muscular. Muito mais do que... Quando o jovem demora para perder massa muscular. Agora, depois que passa dos 40 tal... Eu tenho um filho que está estudando medicina, está lá no 10º semestre, ele me diz que na realidade, a partir dos 20 você já começa a perder um pouco, pegar a ladeirinha abaixo, né? Só que é uma coisa muito sutil, né?
Aí, depois dos 40, 50, né? Se você pega você perde o freio. Você perde um pouco o freio se você não freá-lo, né? Não buscar frear. Entendeu? Então, o segredo, depois que eu passei dos 30, eu percebi que essa ladeira abaixo que a gente entra, o segredo não, mas a gente procura envelhecer bem, né? Exatamente. Porque o envelhecimento ele vai acontecer fatalmente. Sim. Então a gente tem que estar da melhor maneira possível, né? Exatamente. E a cabeça tem que estar preparada para isso. Sim, né? sim. E, pô, que legal. Eu acho que as artes... Não tem idade para entrar? Não. Assim... 70 anos, pode começar. 4 anos de idade, pode começar. Mesmo eu me sentindo meio defasado... Não tem idade, não tem... 70 anos você pode começar. Sabe uma que me atrai? É o Kung Fu. Por legal. Causa dos filmes. Super legal. Acha aqui em Cuiabá? Acha, tem academia de Kung Fu aqui. Eu não saberia dizer onde, mas tem. Mas é porque o Karatê sempre foi o mais conhecido, aí depois o Jiu-Jitsu tomou conta também. Tomou conta, porque aí veio o MMA e aí o... Você admira essas outras artes, assim, pelo menos, não precisa ser fã, mas igual a gente comentou do Bambam e do... Sabe que eu gosto do boxe. Eu não gosto muito que antigamente chamavam de luta livre, né? Depois vale tudo, né? Era um pouquinho desleal. Né? Desleal, tal, não gosto. O boxe é bonito de ver. Né? O boxe é bonito de ver, desde que ele seja trabalhado, né? Com lealdade, tudo isso, né? Eu adorava ver o Muhammad Ali. Sim, eu vejo os vídeos dele, ele era incrível. Ele era incrível, né? Desde a personalidade dele fora. Ele era um ativista, né? Muita coragem ele teve. Perdeu o cinturão, foi preso lá na guerra do Vietnã. Ele falou: não, eu não criei essa guerra, não vou lá matar os caras, não tenho nada contra eles. O que eu vou fazer, né? Muita coragem, né? Muita coragem. Como um afro nos Estados Unidos ainda. Sim. Muita coragem. Sim, muita coragem. Então esses caras marcam personalidade. Também. Sim, verdade. Eu lembro dele, tem uma foto antiga dele do Pelé, né? E recentemente também teve a perda do Pelé também. Sim. Nesses processos a gente falou que é muito difícil dar notícias de perda também. E uma notícia muito feliz, assim, que você... Aquela de você mesmo estar radiante para dar ela. Você lembra alguma específica? Teve esse momento na sua vida? Cara, infelizmente, os momentos foram pouquíssimos. E eu não tenho muita lembrança assim, não. Porque, com o passar do tempo, foi se transformando. Antes, quando eu cheguei, as notícias eram meio mornas, né? E com o passar do tempo, em busca de audiência e outras questões, né, as notícias ruins tomaram conta, na realidade. Um destaque para o elas, assassinato, né? É o problema lá do bairro, o buraco, coisa parecida. O acidente. O feminicídio, que cresceu muito. O acidente, né? Essas notícias, elas derrubam as boas notícias. Sim. Mas teve um momento que eu, assim, fiquei muito irradiante. Até hoje sou muito irradiante com esse momento. Foi em 2019, quando eu fiquei mais esporadicamente no estúdio e fui escalado para ser editor, para cuidar de uma editoria, que foi Cuiabá 300 anos. Eu realizei 40 reportagens. Eu lembro disso aí. Então, falando sobre os valores culturais, morais, os valores de Cuiabá. Sim. Foi uma empreitada legal. Foi uma empreitada maravilhosa. Sim. Então, eu comecei falando sobre o Flor Ribeirinha. Sim. E eu descobri coisas sensacionais, como o primeiro transporte coletivo de Cuiabá. Tinha um bondinho, né? Uma coisa assim. Exatamente. Teve um bondinho e tal, mas o primeiro transporte coletivo era num calhambeque, entendeu? Aí depois veio o próprio cara comprou um ônibus e os filhos dele, alguns ainda estão vivos. Olha. Inclusive a gente está querendo achar um historiador que conhece a nossa... Depois, se puder passar o contato para a gente, que a gente quer falar das coisas de Cuiabá aqui, né? Você vai ouvir isso aí, acho que vem da Auxiliadora, Maria Auxiliadora. Legal. Ela é uma grande historiadora. A nossa história, né? A nossa história. Ela vai trabalhar bem essas questões da nossa história. Então, eu descobri tanta coisa assim, muito interessante que existe em Cuiabá e que muitos não sabem. Deve ter sido gostoso fazer esse trabalho. Foi muito importante. O Museu Dom Aquino, lá onde morou Dom Aquino, Correia da Costa,
por exemplo, é um local extremamente rico. As escolas sabem, mas a população, de uma forma geral, não sabe, não conhece. Porque ele está lá na beira-rio e ele está lá na beira do rio. Aí, tem uma informação interessante que a casa onde morou... escondidinho? A casa onde morou Dom Aquino, ela fica de frente para o rio. Isso significa que a via de acesso era o rio. Talvez nem existia a avenida. Talvez, ali. não. Bem provável. Lá atrás, por exemplo, onde é a beira-rio, provavelmente não existiria. Sim. Seria uma trilha ou coisa parecida. Sim, sim. E um historiador me disse que também seria mais seguro navegar pelo rio do que tentar andar por trilhas, né, naquela época, naquela região. Sim. Era a região de índios. Nada contra os indígenas. Mas que na época existia essa disputa, né? Exatamente, né? Então, você tinha que ter uma certa cautela. Sim. Isso não é uma coisa que podemos dizer que é isso aí, né? Mas pode até ser, né? Sim, legal. E não só indígenas, tinha também onça mesmo, né? Sim, os perigos naturais do mato, né? Exatamente. Nossa, que legal, né? Então... são histórias bacanas, muito interessantes que eu descobri no decorrer de 2019. Foi muito gratificante. Depois veio a pandemia, né? A pandemia foi um choque na vida de todo mundo. Foi um choque. Eu acho interessante, outro dia eu estava comentando com um amigo meu, parece que é um tempo, um hiato que, claro, aconteceu muita coisa na minha vida, eu sei disso, mas ao mesmo tempo parece que é um tempo que passou muito rápido. Enquanto a gente estava ali dentro, era uma eternidade. Mas quando eu olho para trás, parece que foi um tempo que o mundo deu uma parada, né? Estranho. Foi um tempo de muita incerteza. Né? Então a gente ficava apavorado, né, com aquela situação. E eu perdi pessoas da família, né, com Covid, com a questão da pandemia. Então era muito incerto. A gente não sabia, mesmo estando, de certa forma, no isolamento, você não sabia realmente o dia de amanhã. Né? Eu lembro que a primeira pessoa que pegou lá em casa foi minha mãe. Eu já comecei, porque até aquele começo a pessoa pegava e ia embora. Né? Eu peguei na metade de junho de 2020, né? Junho, julho. Numa saidinha que eu fui ao mercado, eu peguei. Olha como que era, né? Uma coisa rápida. E ela tinha uma coisa que era muito triste, de que, por exemplo, eu lembro de colegas que perderam, que a pessoa despedia, pai, tá bom, via a pessoa entrar no hospital. E depois você não podia nem ver. E aí, eu me lembro que quando foi detectado que eu estava com Covid, o choque foi muito grande. Puxa vida, eu fiquei isolado, essa coisa toda, mas o choque foi... sentimento, né? E o meu amigo Anderson Navarro estava hospitalizado numa situação muito ruim. Ele não estava legal, sabe? Ele não estava bem. E todos os dias eu ligava lá para a TV Cidade Verde, que ele tinha ido para a TV Cidade Verde, para saber a situação dele, né? Sim. E as pessoas diziam, estamos com esperança de que... Ele chegou a ficar... Ele não chegou a ser entubado, mas ele ficou meio crítico. Crítico. Mas você sabe que esse tipo de comunicação, eu acho que ela nunca vai acabar? Não vai. Porque é o carro de som. Ela tem uma potência muito grande. Você já gravou para esse tipo lá no seu começo? Gravei, sim. Legal. E eu também presto trabalho para a CUFA, para a Central Única das Favelas. Legal. Tem 2 grandes eventos, Expo Favela, em Cuiabá e em todo o Brasil. Expo Favela e Taça das Favelas. Sim. Né? Então, todas as vezes, além da gente ter uma parceria com a Rede Globo, mas nós não dispensamos um carro de som, por exemplo, nos bairros, falando que vai ter o jogo tal, assim, no estádio tal. Tem sua força, né? Tem sua força. As pessoas, mesmo que nós estávamos aqui dentro de um estúdio, e eles passaram lá na rua e nós ouvimos aqui. Sim. Então, você é tocado por isso. E outra coisa, né? As pessoas estão muito na rede social, ela não está também olhando o que está acontecendo no bairro. Sim. Não. Ela está vendo que o ator preferido dela, o que passou na novela. E aí ela não está... Quando ela quer saber do bairro, ela entra no grupinho do bairro ali, né? Então, isso daí é um marketing que ainda é muito válido. Ainda, né? Super válido. Eu vejo isso, por exemplo, eu vi isso agora, estive em Natal, eu vi isso em Natal. Rio de Janeiro, minha mulher é carioca, a gente está sempre no Rio. A beça
no próprio bairro de Copacabana. Sim. Às vezes você ouve. E aí tem aquele clássico que é o cara que vende pamonha. Pamonha, olha a pamonha. Isso aí é um clássico, né? É um clássico. E ele vende pamonha assim. E será que todas são de Piracicaba ainda? Eu não sei. Porque esse é o apelo, né? É. Inclusive, essa né, vira um marketing nessa coisa de falar que é de Piracicaba. Quando eu vou para o estado de São Paulo, lá inventaram uma linguiça cuiabana. Sim. Você deve ouvir falar da linguiça cuiabana. Mas né, criar uma mística, né? Mas como você vê essa chegada desse tipo de comunicação, igual a gente está fazendo aqui? Eu vejo isso como uma evolução natural. Sim. Porque desde que eu entrei lá na década de 70, desde lá que já se falava em realizar um trabalho mais informal. Certo. Já se discutia isso. Eu me lembro que o dono da rádio, assim, ele um dia brincou, ó, não vai ser um cara mascarado, aquele cara que chega, se solte, já falava se soltar. E as coisas foram ocorrendo. Sim. Aí com o advento da internet, isso facilitou. Aí realmente as pessoas evoluíram um pouco mais rápido, vamos dizer assim, nessa questão comunicacional, na fala, na forma de apresentar um produto ou outro, e aí, inclusive, na forma de apresentar as notícias e tudo isso. E eu vejo isso com uma forma natural, um caminho sem volta, né? E que a gente precisa se adaptar. Interessante, eu fiz uma palestra e dei um curso de oratória lá em Cáceres. Sim, vamos falar dessa parte, então, né? Uma parte que eu tenho que, inclusive, aprender muito. Então, eu trabalhei com Instagram. Sim. O cara fez o tráfego, eu fui lá antes, gravei as chamadas todas, várias chamadas, vários tipos de chamada. Sim. E aí patrocinamos, fizemos o tráfego, turbinamos, né? E o efeito foi sensacional. Que agora é interessante, você direciona, né, para onde você quer atingir, qual público que você quer atingir. Foi um resultado maravilhoso. Legal. Eu vi, inclusive, você comentou isso aí na rádio, né? Sim. Isso aí foi bem bacana. Eu tava acompanhando, falei, eu preciso ouvir esse homem aqui, que eu preciso... E também tem o trabalho que você faz, né? Que é de mestre em estudos de cultura contemporânea. Eu fiz mestrado em estudos de cultura contemporânea na Universidade Federal de Mato Grosso. Sim. Eu entrei em 2019. Também foi outra experiência marcante, porque eu já estava fora da universidade, fazia 19 anos, 21 anos que eu estava, acho que, fora da universidade, e voltei, consegui. A minha mulher é uma incentivadora muito forte dos estudos, sempre foi professora universitária, né? Minha mãe fez especialização com ela. Minha mãe é professora de geografia e fez uma especialização com ela. Sim. Quando eu falei... Quem que é sua mãe? Minha mãe é a professora Xênia. E ela falou assim, a esposa dele é a Solange, ela é professora, eu peguei especialização com ela. Isso. Que legal. Então, aí eu fui para o UFMT, consegui entrar no doutorado, que é uma situação bem... Eu, na verdade, nem acreditava, não sabia. Quando eu percebi que eu estava caminhando, você apresenta o projeto, faz a inscrição, apresenta o projeto passou, falei, opa. Aí depois veio a arguição, veio outros momentos, né? Nossa, assim, foi eu fiquei surpreso comigo mesmo. Legal. Né? E agora, depois eu defendi no ano retrasado a minha dissertação. Eu estudei venezuelanos, como que a imprensa enxerga o venezuelano e como o venezuelano enxerga a imprensa, né, vê o trabalho da imprensa. Foi muito gratificante. Estudei 5 famílias. Sim. E foi uma outra situação, foi um mergulho que eu fiz. Uma descoberta, né, para você. Uma descoberta, né? Foram muitos achados. E agora eu acabo de entrar para o doutorado, também em estudos de cultura contemporânea. Então você vai aprofundar mais um pouquinho. Vou aprofundar mais um pouquinho. Que legal. Então, e aí você já tem ideia de qual vai ser próximo estudo? Já está pensando? Normalmente você prossegue com o trabalho do mestrado. Né? Leva mais. Mas aí eu estou com uma reunião marcada para esses dias, o meu orientador, aí nós vamos bater martelo se a gente prossegue se aprofundando aí ou se nós buscamos
talvez um outro tema, mas eu ainda não sei certinho o que vai ocorrer. Legal. E também você é mestre de cerimônias também. Sou mestre de cerimônia, que faço desde os 16 anos. Essa talvez a sua profissão mais... É que lá no começo eu não fazia assim, profissionalmente, né? Precisava de alguém que falasse e estava eu lá falando. Né? Apresentei desfile de moda lá em Cáceres, de gente que ia daqui de Cuiabá para lá, e eu ia lá e um me trabalho chamavam. É uma responsabilidade, né? Sim. Então, foi uma experiência que vem desde lá, né? Sim. E hoje eu trabalho também, se precisar de um mestre de cerimônia, eu estou lá. Sim. É só me contratar. E foi tranquilo, a época que você estava na TV, dava para levar os dois, ou teve algum momento que você deixou isso aí suspenso? Como que é isso? Não, eu sempre fiz. Sempre fez? Sempre fui mestre de cerimônia. Às vezes não batia horário e tudo isso, né? A TV era mais burocrática, tem a questão mais burocrática. Para eu fazer um trabalho fora, eu precisava pedir licença, pedir uma permissão, né? Sim. Mas era tranquilo, era só dizer o que era. Sim. Tá? Eu nunca gostei de trabalhar como mestre de cerimônia de questões políticas, né? Da política, essa coisa toda. Anos 90 tinha muito showmício, showmícios e tal. Eu não participei desses momentos. Mas convite não deve ter faltado, né? Tive muitos convites. Sim, muitos convites. Com certeza. Elias, com essa sua voz marcante, você poderia convidar a quem está assistindo, quem acompanhou a gente esse tempo todo aqui, a dar um likezinho, se inscrever, compartilhar, dar essa moral pra gente. Qual é a câmera? Essa daqui, ó. Olá, você que está nos acompanhando ou que é apaixonado por este momento aqui, que é o Central Cast. Venha com a gente, venha nos assistir, trazer os seus comentários, porque isso é muito importante para o desenvolvimento desse trabalho aqui do Murilo e do nosso colega lá, o Vinícius. Tá? Muito obrigado pela sua participação e, evidentemente, nós agradecemos muito pela oportunidade de tê-lo com a gente. Um abração, hein? Olha, eu não preciso mais falar muita coisa porque a gente tem que fechar com o melhor. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima. Valeu, obrigado. Muito obrigado, Elias. Falou.